Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do quadro Smartus Entrevista. Eu sou Henrique Sisman, diretor de conteúdos aqui na Smartus, e hoje recebo o Bruno Almeida, que é COO da Convest Serviços Financeiros. Nós vamos bater um papo sobre a diligência e o monitoramento nas operações estruturadas junto ao mercado de capitais para o financiamento de empreendimentos imobiliários. Antes de começar, gostaria de dar 2 recados rapidamente para a nossa audiência. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal da Smartus no YouTube e siga também a Smartus nas redes sociais, @SmartusBR. E o segundo recado, para você acessar o nosso site, smartus.com.br, e se cadastrar gratuitamente na newsletter semanal, que é enviada nas noites de domingo. É só colocar o seu nome e o seu e-mail no pop-up. Bruno, seja bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua carreira, da sua história no mercado financeiro e também no mercado imobiliário para a nossa audiência, e depois a gente começa o nosso bate-papo. Tenho mais de 15 anos de mercado, venho atuando em bancos e depois em incorporadoras, no mercado de capitais. Estou aqui há 3 anos da Convest, atuando na parte de operações. A Convest tem aí mais de 5 anos de mercado, dentre os quais, nos últimos anos, a gente sempre vem destacando em primeiro no cenário nacional. A gente tem mais de 155 mil contratos sob gestão, mais de 8,5 bi em montante. Perfeito, bacana. Bruno, toda operação de crédito imobiliário, em qualquer tipo de operação de crédito, tem uma diligência para que o credor possa avaliar os riscos, a viabilidade daquele financiamento. Eu queria saber se tem diferenças na diligência para uma operação via mercado de capitais, que é o que é monitorado e acompanhado pela Convest, em relação aos empréstimos bancários, as operações tradicionais de banco. Na verdade, a diligência vai ser a mesma, tá, Henrique? Vai mudar, na verdade, os tipos de documento, às vezes mudam, né? Mas cada um tem a sua necessidade, né? O mercado de capitais também tem os contratos que nós vamos precisar, os documentos são enviados checklist, né, que o empreendedor vai precisar providenciar, né? Da mesma forma que o banco. A vantagem do mercado de capitais é que você tem alguma parte, como trata-se de uma operação estruturada, né, ela é montada de acordo com as necessidades do empreendedor, da pessoa que está ali do lado do investidor também. Então, tem algumas divergências. Mas a questão de diligência, né, de cuidados, documentação, ambas vão precisar de zelo e de cuidado na hora de montar. Legal. Basicamente, em que consiste essa diligência? É uma auditoria jurídica dos contratos? É uma padronização da forma de pagamento? Basicamente, o que é feito nessa fase? A diligência é feita da seguinte forma, tá? A Convest ela vai solicitar alguns documentos, né, que a nossa ideia é validar todos os documentos da operação, né, e também auxiliar o empreendedor, né, e trazer a transparência ali para os investidores, a certeza dos dados. Então, a gente vai solicitar alguns documentos do projeto, do empreendimento, né, vamos precisar de todos os contratos, né, de compra e venda, onde a Convest a gente olha um por um dos contratos, a gente não faz amostragem. Então, se seja uma operação de 10 mil contratos, de 500 contratos, vamos ver todos. A ideia é verificar se todos os contratos são válidos, se estão assinados, se não existem cláusulas conflitantes, né? Além disso, também é feita uma auditoria financeira, onde a gente valida os valores recebidos, os valores que estão por receber, né, para verificar se estão de acordo, né, com o que consta no contrato, com o que consta no sistema acidente, se a evolução foi feita corretamente. Então, assim, a ideia é realmente fazer uma auditoria completa de toda a carteira. Isso é bom para, como eu já falei anteriormente, para o empreendedor, que ele consegue visualizar também se tem algum ponto de atenção na carteira dele, que, querendo ou não, com o dia a dia acaba acontecendo, né? São, principalmente com carteiras grandes, né? Tem muitas pessoas lançando, muitos imprevistos, então, assim, acaba sempre passando uma coisinha ou outra. Então, é bom para ele que ele consegue identificar ali alguns pontos de atenção. E para o investidor, na outra ponta, também é interessante porque ele tem uma visão bem transparente de como está a carteira, né? Se tem algum risco, quais são os pontos que ele tem que ficar mais atento. Então, assim, a ideia da Convest está ali entre as duas pontas, fazer essa ligação entre os dois, né, entre o empreendedor e o investidor, né, da forma mais imparcial e clara possível. Bacana, bacana. Como é que está distribuído hoje o portfólio de projetos monitorados pela Convest? Qual segmento tem apresentado aí uma demanda mais elevada por esse tipo de financiamento via mercado de capitais, considerando as operações que vocês monitoram? Bom, hoje em dia, assim,
esse mercado ele aumentou bastante, tá? A gente não tem um segmento que pode falar, olha, tem esse segmento X está procurando mais, esse segmento Y está procurando menos, né? O que a gente tem visto é que, assim, mesmo com a pandemia, a gente teve um aumento no número de operações. Então, né, com a questão da queda dos juros também tem ajudado bastante, os investidores têm também bastante apetite buscando esse tipo de informação. Então, eles estão sempre atrás de ativos. Se o empreendedor possui uma carteira boa, né, com uma boa organização, um mínimo de organização, na verdade, ele consegue ter esse acesso. E aí, hoje em dia, também tem aquela questão que não é mais... A gente está desmistificando essa questão da burocracia, né? Que, é muito burocrático o mercado. Não, não é. Né? O mercado de capitais ele tem regras como o banco tem, né? Você não consegue um empréstimo no banco sem ter um monte de... atender várias demandas, vários pedidos do banco. O mercado de capitais também tem isso, né? É regulado, tem o CVM, tem diversos órgãos ali que estão atuando junto. Uhum. Então, assim, vão ter isso, mas não é tão mais burocrático como era antes. Hoje em dia, os players que estão no mercado, eles conseguem auxiliar o empreendedor a buscar esse mercado, né? Buscar esse funding para os projetos. E a demanda, eu sei que a Convest tem uma demanda muito forte por segmentos que não são abastecidos pelos bancos, né? Já que a gente está fazendo essa comparação Sim, até sim. entre mercado de capitais e mercado de financiamento tradicional bancário. Os projetos de multipropriedade, de loteamentos, como é que eles têm performado durante esse período? Porque a gente sabe que praticamente todos os segmentos sofreram com as incertezas, principalmente geradas pela pandemia. Então, em termos de desempenho, vocês que monitoram as carteiras, qual foi o tamanho desse impacto em cada um desses segmentos que são mais atendidos pela Convest? E queria saber também se já houve um sinal de recuperação. Sim, assim, a Convest ela é líder na parte de monitoramento das multipropriedades, né? Hoje em dia nós temos assim, diversas carteiras aqui, são praticamente 60% da nossa carteira é de multipropriedade. Tá? A multipropriedade realmente no início da pandemia, lá em meados de março, foi sempre uma incógnita, né? Foi o primeiro ponto de atenção que nós tivemos. Falou, poxa, por se tratar de uma segunda moradia, um imóvel de lazer, o que se temia era que seria o primeiro item que as pessoas iriam cancelar, né, destratar. E graças ao trabalho das empresas, dos empreendedores, né, das cedentes, eles conseguiram manter, né, o nível de distrato muito baixo. Né, então a gente não teve, o que a gente notou assim, eu não tive uma queda de contratos. Né, meu percentual de distrato foi até inferior se comparado ao mesmo período do ano passado. Mas o que eu tive assim de queda foram nas vendas, devido aos decretos municipais, né? Os estantes foram fechados. Então, assim, a multipropriedade ela tem uma rotatividade que é dela mesmo, é intrínseco do negócio, né? Mas é uma carteira que se mantém muito estável. Então, assim, a gente não teve um momento vertiginoso de inadimplência, a inadimplência se manteve estável, né? Teve uma variação de 0,02, 0,05, 0,5, na verdade. Então, assim, não foi uma variação muito preocupante, né? A carteira, a inadimplência vai em si, ela percebeu que ela não correu. A gente teve em março uma inadimplência bem alta, em abril, na verdade, né? Foi onde a gente sentiu maior. Uma inadimplência bem alta do mês, né? Então, assim, teve um aumento na inadimplência do mês em si, mas a inadimplência acumulada não teve esse salto. Mas depois a gente percebeu que foi diminuindo essa inadimplência do mês, né? E até mesmo porque acho que todo mundo conseguiu entender o que era a pandemia, né? Como foi para home office, as empresas começaram a entender como está a situação no momento, então a gente começou a perceber que teve uma melhora. Então, de abril para cá, a gente teve assim, uma melhora, os números assim, bem satisfatórios. Né? Tivemos até, em alguns casos, números melhores do que o ano passado, sem pandemia. Legal. Então, assim, foi uma grata surpresa, mas que realmente no começo lá foi algo meio preocupante. Perfeito. Acho que é importante a gente colocar se esse tipo de oscilação, a inadimplência de abril e os distratos que você colocou que não aumentaram muito, mas certamente também houve um impacto nesse sentido, isso de forma alguma prejudicou a sustentabilidade das operações, certo? Por que isso não aconteceu? Apesar das vendas caírem muito, como você pontuou, e de não haver, e da inadimplência ter aumentado um pouco, apesar de não haver uma explosão, por que as carteiras continuaram, as operações continuaram performando e conseguindo pagar, remunerar o investidor sem sufocar o empreendedor?
As operações, assim, essa é uma das vantagens, né, da operação estruturada, né, a operação do mercado de capitais. A ideia é montar uma operação de acordo com o fluxo de caixa do cliente, né, nunca buscando estrangular ele. Então, a ideia é que, quando se faz uma operação, você tem uma PMT mensal abaixo, né, do que o cliente está acostumado a receber no mês, né? Então, até para ele poder ter um excedente, né, mensal, para ele poder fazer girar a empresa dele, tocar toda a parte administrativa e parte do back-office dele. Então, tem esse ponto. As operações estruturadas também, elas possuem fundos de reserva, possuem fundo de obra. Então, elas têm uma segurança, né, que é uma garantia ali, que é elaborada no início da operação, que traz essa tranquilidade. E, então, assim, mesmo com a queda, a gente teve realmente uma queda no recebimento em abril, mas depois foi voltando, né? Então, aí as empresas entenderam como estava, então começaram. O que a gente viu muito das empresas é que aquelas empresas que tiveram uma atuação mais próxima do cliente, em conversa, entendendo o momento, explicando para o cliente, né, fazendo renegociações, dividindo parcela, postergando, né, sendo mais, como posso dizer assim, mais amigo do cliente, vamos dizer assim, né? Então, eles tiveram um bom número, né? Tiveram uma boa recuperação, os clientes continuaram pagando, não fizeram cancelamento, né? Porque foi novo para todo mundo, né? Foi uma situação nova que não tinha ocorrido até o momento no mercado, no mercado, não só no mercado, no mundo. Né? Então, eles entenderam essa situação, os clientes se sentiram confortáveis em ter ali a empresa do lado, entendendo a situação dele. Então, a gente percebeu que quem fez esse trabalho mais próximo do cliente, esse relacionamento melhor com os clientes, acabou tendo melhores resultados, né? Tendo bons números. Legal. Vocês, como a Servicer que faz ali a intermediação entre o investidor e o empreendedor, vocês ainda recomendam essa postura, esse tipo de comportamento para as incorporadoras e loteadoras, para manter os níveis de inadimplência e de distratos? Ou agora que há uma reabertura da economia, essa política mais agressiva de retenção pode ser amenizada? O que vocês têm orientado? Na verdade, não. Assim, o que a gente percebe e quando conversa nas reuniões que nós temos com os clientes é realmente de manter. A gente, alguns pontos, né, com alguns clientes, a gente fala, olha, a gente viu casos assim, né, mas uma coisa que a gente tem muito nessas operações é entender que a cedente, melhor do que ninguém, conhece seu cliente. Né? Então, não adianta eu querer falar para um cliente que tem uma carteira lá em Pernambuco, como que ele vai gerir a carteira dele melhor, sendo que ele está no dia a dia ali, ele está na frente com o cliente, ele entende o cliente dele, as dores do cliente dele, a economia local, né? Lógico que a gente estuda muito isso, a gente conversa, mas a ideia nossa é sempre estar levando sugestões. Olha, nós temos cases que fizeram dessa seguinte forma, que talvez possa funcionar, é bom estudar, assim, a Convest está ali para ser uma parceira, né? Para auxiliar o investidor, auxiliar a cedente, o empreendedor, a ter a carteira dele cada vez melhor, né, cada vez mais alavancada, com melhores números, inadimplências menores. Então, tudo aquilo que a gente pode ajudar e auxiliar, a gente vai estar sempre disposto ali e vamos sim estar conversando. Legal. Bruno, tinha uma expectativa muito... Mas não... Desculpa, pode complementar. Não, mas nunca assim, mas sempre dando sugestões, né? Mas eu acho que, na minha opinião, né, pessoal, a melhor maneira de você tratar o cliente é estando próximo dele, né? Então, atendendo ele, tendo a empatia, esse ponto lógico que a gente tem que sempre brigar pela empresa, brigar pelo certo, né? Pelo correto ali do contrato, para que o contrato seja mantido, né, seja seguido. Mas temos também, às vezes, em situações como essa que nós passamos esse ano, tem que ter essa liberalidade de poder negociar de uma forma diferente. Legal. Eu ia colocar só que tinha uma grande expectativa para o ano de 2020 e apesar de os resultados no terceiro trimestre, pelo menos pelo que a gente viu aí nas prévias operacionais das grandes incorporadoras, já uma retomada bem significativa, muitas vendas, muitos lançamentos, é claro que o ano vai ser impactado pela pandemia. Eu queria saber aí na Convest qual que é a expectativa para esses últimos 2 meses, com uma recuperação mais forte dessa pandemia, e o que vocês projetam para 2021, com o mercado de capitais cada vez mais ganhando espaço, principalmente nesses segmentos desabastecidos pelos bancos. A perspectiva para esse ano era muito boa, né? No início do ano até março, a gente tinha uma perspectiva de crescimento muito alto,
né? Tem muito mais operações, né? A gente estava com a ideia de praticamente dobrar o número de contratos nossos, né, que a gente iniciou o ano, o número de unidades, né? Mas, querendo ou não, teve, sim, né, um freio. Né? A gente está acostumado a ter 30, 40 operações ano, né? E esse ano não vai ser dessa forma. Mas a retomada está sendo interessante, né? A gente tem visto muito, né, o aumento do crédito imobiliário, a procura pela compra de apartamentos, loteamentos, está sendo muito alta, a pessoa está aproveitando essa questão da Selic muito baixa. Acredito que a tendência é se manter, né, durante mais um tempo, e que o ano 2021, com essa a liberação, a retomada do crescimento, a gente tem uma boa perspectiva de que vai ser um ano, né, de retomada muito forte no mercado. E o mercado de capitais está cada vez mais difundido, né? A gente participa muito dos eventos da Smart, né, está sempre ali atuante no mercado, a gente tem conversado com os players envolvidos e todo mundo está muito otimista com a retomada do mercado, né? E que ano a ano, querendo ou não, mesmo com crise, esse mercado nosso de operações, né, estruturadas tem crescido, sim, satisfatoriamente. E cada vez mais facilitando as pontas, né, o empreendedor conseguindo enxergar que vale a pena, né, não é aquele negócio que não, é muito mais caro, a taxa de operação é muito mais complexo. Não, né, estão enxergando que, na verdade, não. Tem algumas, novamente, nessa parte burocrática, mas os players do mercado, né, seja seguradoras, gestoras, enfim, eles, e a Convest também, né, como servicer aqui como player do mercado, a gente está aqui para facilitar esse acesso, né, para que não seja traumático e que ele consiga melhor operação, melhor taxa e uma forma de poder alavancar cada vez mais o seu negócio. Legal, show de bola. Se você é um loteador, uma incorporadora, principalmente mais regionalizada, é muito importante realmente ter esse serviço para padronizar, fazer auditoria e conseguir financiamentos cada vez mais baratos junto ao mercado de capitais. Até mesmo essa questão, né, que uma coisa também que a gente percebeu, né, mudando nesse ano aqui, foi uma coisa nova, é que os empreendedores, loteadores, incorporadores estão procurando isso antes, né? Então, teve algumas operações que a gente começou a atuar mesmo antes de ter qualquer operação. Então, assim, a gente foi montando, ajustando a carteira, organizando a carteira para entrar no mercado. Então, foi muito mais fácil, foi muito mais rápido. O loteador, ele conseguiu acesso ao mercado, ele conseguiu uma taxa muito boa, né, para a operação dele, porque ele já tinha um histórico auditado. Então, a gente atuou durante um período na carteira dele, monitorando, juntando os dados, organizando, deixando tudo correto. E quando chegou na hora de disponibilizar a carteira dele para o mercado, né, para as seguradoras, para as gestoras, foi muito mais simples, né, foi muito mais atrativo e já estava organizado, a gente tinha um histórico auditado, pronto. Então, assim, a gente notou essa mudança também no hábito, de não procurar somente na hora que eu quero fazer. Né? Até, no caso, um dos loteadores, ele falou que a ideia dele inicialmente era só começar isso, porque futuramente ele quer solicitar no mercado, né, um aporte, um funding. Então, porque por enquanto ele só quer ir mantendo a carteira ali, para poder monitorar, que também para ele é interessante, né, ter esse monitoramento para saber os números, saber como está a evolução da carteira dele, e num momento oportuno poder entrar no mercado de capitais e obter, né, essa alavancagem para outro projeto que ele já tem em vista de fazer. Show de bola, show de bola. Importante essa antecipação, né? Muitas vezes a empresa chega precisando da operação para imediatamente e é necessário fazer uma série de ajustes ali nos contratos para que a operação seja viável, né? Sim, sim. Perfeito. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais uma edição do Quadro Smart Entrevista. Eu gostaria de agradecer ao nosso convidado pela disponibilidade e as informações compartilhadas com a nossa audiência e, é claro, agradecer também a você que está nos assistindo e prestigiando mais esse conteúdo da Smart. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu reforço o recado, se inscreva e siga a Smart nas redes sociais, @smartsbr, para ficar por dentro de tudo que a gente produz. E para receber toda semana a newsletter, é só entrar no site, colocar o seu nome e o seu e-mail, e vai receber também todo o conteúdo nas noites de domingo. Bruno, obrigado mais uma vez pela participação, pela disponibilidade, e a você que está nos assistindo, a gente se vê na próxima edição do Quadro Smart Entrevista. Um abraço. Obrigado, Henrique. Um abraço para todo mundo aí. Estamos disponíveis sempre. Até mais.